Eu vou apresentar quem está aqui com a gente hoje. Ele que é neurocirurgião, Dr. Luiz Daniel Settil. Falei direitinho? Bem, Settil. Eu fiquei na dúvida, eu sempre fico um pouco, às vezes, na dúvida da pronúncia. Falei, vou arriscar. Bem-vindo, doutor. Obrigado. A gente vai chamar atenção e a gente vai falar, sempre quando a gente tem um dia escolhido, um mês escolhido, e hoje eu acho que dentro da saúde vocês fazem isso muito bem como alertas, a gente traz com muito prazer. E hoje a gente vai falar de epilepsia, né? Porque é o Dia Mundial da Conscientização, e quando a gente diz conscientização, é do respeito, né? É da prática do não preconceito com as pessoas que são diagnosticadas e que passam aí muitas vezes por alguma situação que pode, inclusive, nos tirar aí um pouco do controle, e é por isso que a gente está aqui, para ensinar algumas coisas, para contar como agir, se caso você encontre, né, alguém que tenha ou esteja ali mantendo uma crise momentânea. A gente vai falar já, gente, de um depoimento da atriz Júlia Almeida, tá? Que como hoje é o dia, né, dessa conscientização, ela tem levantado a bandeira aí que ela foi diagnosticada quando criança. Daqui a pouquinho eu vou ler a nota que ela deu. Antes, doutor, para a gente começar o nosso assunto, vamos explicar um pouquinho o que é a epilepsia, então, e o que é considerado, e até como é feito o diagnóstico de uma crise, né, epilética. Bem-vindo. Perfeito. Boa tarde, Carol. Boa tarde, telespectadores. Bom, epilepsia nada mais é assim, as células do cérebro, os neurônios, eles se comunicam entre si através de descargas elétricas, só que de uma forma ordenada, uma forma correta. Na epilepsia, essas descargas são feitas de uma forma desordenada, exagerada, e aí o paciente passa a ter as crises de epilepsia. Na verdade, assim, existem vários tipos de crise de acordo com a localização dessas descargas. Então, basicamente, se a gente for dividir a epilepsia, a gente tem as epilepsias parciais, em que pega apenas um pedaço do cérebro, essas descargas, e as epilepsias generalizadas, que pegam o cérebro como um todo. Olha, a gente tem umas imagens, inclusive, para você contando para a gente quanto a gente passa. Isso. Então, assim, nas epilepsias parciais, como eu falei, elas pegam um pedaço do cérebro e, geralmente, o paciente não perde a consciência. Certo. Ele está... quando tem algum efeito na consciência, a gente divide essas parciais. As parciais simples, ele não perde nada da consciência, e na parcial complexa, ele não chega a desmaiar, mas ele fica, às vezes, um pouco sonolento ou não tem uma dificuldade de se comunicar nesse período, mas ele não desmaia. Na generalizada, como pega o cérebro como um todo, ele acaba perdendo a consciência. É uma falta de controle. Porque a gente imagina que na generalizada todos os neurônios descem uma descarga elétrica e você acende eles exatamente como um assim. todo. Mais ou menos assim, uma boa demonstração, pegando o cérebro como um todo, né? Não tem um foco que a gente chama, não tem um ponto de origem nessas crises, ela já acomete o cérebro como um todo. E aí o paciente perde a consciência. Acho que a gente vai mostrar, aí acho que agora vai ser a parcial. Mas sabe qual é a minha dúvida, doutor? Quando a gente divide em grupos, e até essa é uma, eu não sabia que a gente podia, colocar como categorias, enfim. O paciente que tem um tipo de crise, ele vai sempre ter aquele tipo de crise, ou um paciente pode apresentar uma vez uma, outra vez outra, enfim, e não ter aí essa divisão mesmo certinha para a vida. Isso varia um pouco, mas tem alguns pacientes, eles apresentam, por exemplo, só crises parciais, simples, mas é bastante comum o paciente ter mais de um tipo de crise. E muitas vezes às vezes ele começa com uma crise parcial, começa num certo ponto do cérebro e depois ela espalha para o cérebro como um todo e fica o que a gente chama uma generalização secundária. Ela comete o cérebro como um todo depois, ela começa num ponto e depois espalha. Né? Pode já começar no cérebro como um todo, como pode começar num ponto e espalhar, e pode só começar num ponto e ficar ali e depois parar. Não dá para dizer, né? Mas o diagnóstico é feito de que forma e em que momento da vida? Então, a gente vai falar há pouco que a atriz descobriu quando era jovem, quando era criança, né? Na verdade, era bem novinha, acho que com 8 anos, pelo que eu li da nota. Mas pode acontecer em outro momento? A rigor pode acontecer em qualquer época da vida. É mais comum começar na infância. Tá. É o mais comum, mas pode acontecer em qualquer época da vida. E o diagnóstico, ele é basicamente clínico. Você
tirando a história do paciente, geralmente a gente faz um exame específico, um exame neurológico, e geralmente o exame neurológico vem normal, na grande maioria das pessoas. Mas a história você já diagnostica a maior parte dos casos. Em alguns casos que você tem alguma dúvida ou você quer procurar um foco, aí você lança a mão de outros exames, como eletroencefalograma, ressonância, PET, outros exames mais específicos, mas mais no sentido de você procurar um foco, alguma coisa, mas o diagnóstico é essencialmente clínico. E após o diagnóstico, eu imagino que cada paciente vai reagir de uma forma no sentido, alguns têm mais crises, outros têm menos crise, e a gente nunca sabe quando pode vir uma crise, é mais ou menos isso? A grande maioria dos pacientes, assim, tem alguns pacientes que têm uma coisa chamada aura, que você vai procurar na tipo na da internet. enxaqueca, assim. É como se fosse um aviso, mas assim, na verdade já é o começo da crise. É o que a gente chama de uma crise parcial simples. Serve, o paciente às vezes sente um mal-estar na boca do estômago antes de vir uma crise mais forte. Na verdade, isso já é o começo da crise. Aqui convencionou se chamar de aura, mas já é o começo da crise. E serve como aviso. Às vezes o paciente, por exemplo, depois disso daí, ele tem uma crise generalizada, ele sabe que ele vai ter aquilo, então ele para, ele fica ele sabe que depois disso a tendência é acontecer uma crise mais intensa. Então, isso aí ajuda nesses casos, né, desses pacientes. Mas, claro, não dá para saber se vai ser uma vez na semana, 2 vezes, 3 vezes ao dia, enfim. Tem das mais variadas formas, mas uma vez feito o diagnóstico, inicia-se o tratamento, que é o tratamento medicamentoso. 70% dos pacientes controlam a epilepsia só com tratamento medicamentoso. E ele é feito diariamente? Diariamente. Ele é como se ele organizasse, então, esses disparos aí. Porque a medicação é tomada geralmente 2, 3 vezes ao dia, depende de cada caso, mas é porque a meia-vida da medicação tem essa duração. Então, ele precisa tomar de 2 a 3 vezes ao dia. Em alguns casos, dependendo da medicação, uma só, mas a maioria cai nessa faixa. Então, é preciso tomar diariamente, mas os pacientes que controlam as crises, eles podem ter uma vida normal. Talvez a exceção é a ingesta de álcool, que a medicação com álcool acaba interferindo na ação do remédio. Mas, fora isso, de trabalho, atividade física, viagem, pode ter, com a epilepsia controlada, a vida é normal. E eu até vou aproveitar para ler agora, porque eu me lembrei aqui, você comentou do lance do álcool, isso foi... Posso ler então agora, Glaucia, a nota? Só para a gente linkar aqui, que chamou a atenção, a atriz Júlia Almeida, ela que é filha do autor Manuel Carlos, então ela sofre com epilepsia desde a infância, e ela recebeu o diagnóstico, gente, aos 8 anos de idade, depois de ter tido convulsões e meningite. Era por isso, eu queria dar uma linkada com esse lance até da meningite. Ela contou que só agora, aos 35, se sentiu preparada para falar e para combater o preconceito, que foi o que eu disse no início. Ela diz, vivi com um período de negação. Conta que já convulsionou, mas o que mais tem são ausências. Fica ela fala que ela fica out por alguns segundos. E fala coisas sem nexo, mas que depois tudo retorna. Então entra num dos quadros aí que o doutor explicou há pouco. A Júlia explicou que ela não pode dirigir sozinha, controla a ingestão de bebidas alcoólicas e faz yoga e meditação, enfim. Acho que também com uma busca até de qualidade de vida e de sensação de prazer e de estar se sentindo bem. Mas esse lance de não dirigir, isso é para todos os pacientes? Depende. Essa é uma grande polêmica. Na verdade, se a gente analisa isso caso a caso, é uma polêmica mundial. Tem alguns países que é completamente proibido. Mesmo que esteja controlado, mesmo que não tenha há 2, 3 anos crise nenhuma, mesmo assim, em alguns países é proibido. Aqui no Brasil, a gente geralmente avalia caso a caso, né? Paciente que tem por exemplo, ele tem uma crise parcial, ele não vai perder a consciência, ele está controlado há 2, 3 anos, então você se sente até mais confortável em liberar ele para dirigir. Mas o paciente que, por exemplo, tem crises generalizadas, que ele perde a consciência, mesmo ele estando controlado, mesmo que ele passou 2, 3 anos sem crise nenhuma, mesmo assim ele pode ter escape? Pode. Então, às vezes ele está dirigindo, se ele perde a consciência, é o suficiente para acontecer, pode ser o suficiente para acontecer uma catástrofe. Então, a gente avalia caso a caso,
Puxa, eu queria entrar nessa. Daqui a pouquinho a gente fala da meningite e também dos perigos. Então, por exemplo, a gente tem até uma ilustração para mostrar como a gente pode ajudar uma pessoa, então, que a gente esteja ali, né, esteja próxima a uma crise, que aquilo está ali na sua frente, aquilo está acontecendo, às vezes é com alguém que está do seu lado, às vezes é alguém que está da sua casa, da sua família, filho, enfim, a gente não sabe, como você falou, pode acontecer em qualquer momento da vida. O que fazer? O que é seguro? E já já você me conta também o perigo de uma crise. Então, a crise tem um tempo para durar, né? O que pode acontecer, tirando o carro, claro, o carro que poderia causar um acidente e tudo mais, mas se tivesse em casa, se cai, quais são os perigos, então, desta primeira crise quando as pessoas desconhecem a doença? Já já você me conta, porque a gente foi conversar com a Vi Falcão, queridíssima nutricionista, e como tudo na medicina e que é estudado, e o doutor pode falar daqui a pouquinho, tem alimentos que podem ser melhor evitar, assim, né, o ideal é que se evitar, pode diminuir as crises. Hoje já estudam isso, então a gente vai conhecer que remédios, que alimentos são esses que podem aí ajudar quem tem que manter um controle após o diagnóstico. Olha lá. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Vitória Falcão e hoje eu vim aqui dar umas dicas para vocês, principalmente para crises de epilepsia. Qual é a alimentação ideal para a gente evitar essas crises? Na verdade, existem alguns estudos que estão comprovando já sobre a alimentação cetogênica, que é a alimentação com uma restrição de carboidratos. Quando a gente está falando da restrição de carboidratos na alimentação cetogênica, é de fato reduzir muita quantidade, em torno de uns 50 gramas por dia. Isso contando os carboidratos que são todos absorvíveis, pensando também nesses macronutrientes dentro de vegetais, como brócolis, cenoura, beterraba. Acontece que a alimentação cetogênica, ela ajuda muito na formação de corpos cetônicos, que são muito importantes para o controle das crises epilépticas. É muito difícil a gente aplicar isso no dia a dia, por isso que existe uma cetoadaptação. O que é essa cetoadaptação? É quando a gente começa a restrição dos carboidratos e vai reduzindo ele aos poucos para depois a gente conseguir chegar nessa baixa quantidade. Até mesmo porque quando retiramos os carboidratos da dieta, as pessoas começam a sentir falta, visto que alguns alimentos são muito parte do nosso dia a dia. Se a gente consegue diminuir isso aos poucos, as crises epilépticas elas vão sendo mais controladas. E com isso a gente tem melhores resultados, através da formação de corpos cetônicos e através da insulina que fica bem estável e bem baixa. É isso. Muito obrigada! Já tinha ouvido falar sobre isso. Um beijo, queridíssima Nutri Vi Falcão. Lá no Insta, @Nutri_Vi Falcão, você já encontra todo o trabalho dela. Obrigada, viu, Vi? Doutor, você, enfim, pensa assim ao encontro um pouco disso que a gente comentou. Nesse caso, ela citou da dieta cetogênica, né? Na verdade, sim. A dieta cetogênica em si, ela não é usada isoladamente para controlar a epilepsia. Em alguns casos de epilepsia refratária, que são aquelas que não controlam com a medicação, ela pode sim ajudar na diminuição da frequência das crises, né? Mas isoladamente, não. Até para o público entender. Então, o que é hoje sabido, estudado e talvez comprovado, você vai me dizer, é que um excesso de carboidrato pode prejudicar o paciente com o diagnóstico. Na verdade... pode aumentar a crise, enfim. Não, na verdade, o excesso do carboidrato, embora não seja bom para ninguém, mas não vai aumentar as crises. É que na dieta cetogênica, alguns substratos que vão formar no final, eles vão ajudar lá, porque eles são parecidos com alguns neurotransmissores e aí isso pode ajudar no controle, mas não que o excesso de carboidrato vá facilitar. Ele não entrar que ajuda nessas mudanças e produções, enfim, que acontecem, que pode ajudar. Isso. Eu perguntei, gente, porque senão, você vê como a gente entende a história pela metade, né? Se a gente acha que a dieta cetogênica pode ajudar, por quê? Então porque o carboidrato que atrapalha. Não, é porque entrar em cetose é que ajuda. Certo? Exatamente. Então agora está entendido. Como é que a gente ajuda? O que a gente faz se a gente se depara com uma situação como essa? O doutor vai contar para a gente com as imagens. Olha lá. Tem que deitar então a pessoa no chão e se afastar. Tirar tudo, olha lá, afastar os objetos. Se quiser fazer algum comentário, doutor, fica à vontade. Bom, na verdade, aqui a gente está vendo uma crise generalizada, né? Essa que o paciente perde a consciência, que assim, talvez seja mais conhecida do público, mas
felizmente nem a mais frequente, mas é aquela que às vezes você está no metrô, você está na rua, o paciente, a pessoa cai, geralmente perde a consciência, cai ao solo, se debate, tem uma salivação excessiva, então é justamente isso, afastar objetos que possam machucá-lo, não adianta tentar acordar, conversar com ele porque ele perdeu a consciência, ele não está vendo nem ouvindo nada. E como ele produz muita saliva, você vira a cabeça para o lado para que ele não aspire. Porque assim, muita gente tem medo de que o paciente possa engolir a língua, isso não acontece. E às vezes quer colocar alguma coisa na boca do paciente, também não faça isso. Tá. Por quê? Porque o paciente ele tem uma contração muito forte muscular e ele não está consciente. Então se você colocar alguma coisa na boca, pode machucar o paciente. Se colocar o dedo, pode machucar o seu dedo. Então assim, ele não engole a língua, mas vire a cabeça para o lado para esse excesso de saliva não ir para os pulmões. Então ela vai... Que esse é o perigo, então. Esse é o perigo, esse é o grande perigo. Então, assim, afaste objetos que ele possa se machucar, vire a cabeça dele de lado e aguarde, porque isso a maioria das crises, elas são limitadas. Dura de segundos a minutos. Depois o paciente vai se recuperar, vai acordar e se é um paciente que já sabe que tem epilepsia, já faz tratamento, teve uma crise isolada, ele não precisa nem procurar o hospital nesse momento, porque ele teve um escape, mas ele já sabe que tem, já faz o tratamento. Entendi. Né? Quando não é uma primeira crise, aí sim procura o hospital. Uma ajuda. A única exceção disso daí, de procurar um hospital, é um caso que o paciente tem uma crise atrás da outra. Ele teve uma crise, ele não se recuperou da crise, tem uma segunda, uma terceira, e isso é uma emergência médica. Isso precisa ser procurado, precisa levar ao hospital imediatamente. Chama a ambulância, chama o socorro e vai para o hospital. Ninguém encosta, quando chegar o serviço, né? Claro, médicos que são especializados, eles que encostam e que fazem... Pode afastar os objetos, pode virar a cabeça dele, mas uma crise na sequência da outra, e isso precisa ser chamado rápido o SAMU e levado ao hospital. Então, a língua em si não vai fazer nada que ele pare de respirar, não. É aspirar, que nem quando a gente fala de vômito, que a criança está dormindo, vomita e aspira e vai para o pulmão. Porque às vezes as pessoas assustam que o paciente fica meio roxo, porque não é porque a língua desceu, é porque ele não está respirando mesmo, ele fica alguns minutos, segundos não respirando, e ele fica um pouco mais cianótico. E não é isso que mata, assim, não vai ter, que leva a óbito, não. Não. Tá. É virar a cabeça realmente para não aspirar, caso tenha aí a produção, enfim, de saliva e uma possível secreção. Interessante isso, né? Porque quando a gente está de fora, a gente acha que a língua pode interromper a respiração e que a pessoa vai morrer sufocada. Vamos então... tem um depoimento aí que mandaram pra gente. Vamos colocar na tela então para compartilhar, olha lá. Quem escreveu pra gente é a Lígia. Um beijo, Lígia, obrigada. Ela teve convulsões então dos 13 aos 32 anos. Hoje com 64 tá tudo bem. Ela disse que se tratou com homeopatia e que ajudou bastante. Vou fazer um comentário e um parênteses. Aqui a gente está falando com uma especialidade médica. Quando a gente fala da homeopatia, alguns médicos acreditam e inserem em alguns tratamentos como um complemento, outros nem tanto. Então, fique à vontade com o seu ponto de vista, doutor. Tá, eu sigo já... Assim, eu trato especificamente como neurocirurgião os casos que não tiveram controle com a medicação. Mas eu sigo uma linha alopática, não homeopática. Não uso esse tipo de tratamento. E tem, assim, alguns tipos de epilepsia que a gente não sabe por quê, que o paciente geralmente tem durante a adolescência, até a juventude, e depois para de ter com ou sem o tratamento. Ninguém sabe direito. Tanto é que, assim, muita gente pergunta, o paciente curou da epilepsia. É um termo que a gente costuma não usar. Entendi. Porque a gente fala, controlou. Mesmo que ele pare de tomar a medicação fixa em crise, ótimo, excelente, maravilhoso. Mas usar o termo cura a gente costuma evitar. Entendi, é difícil. E eu gosto de fazer sempre esse comentário e tal, até como respeito... para quem acredita ou não. Claro. E eu enxergo muitas vezes, eu acho que quem assiste o programa já percebeu, que tudo pode ser válido desde que seja também um complemento. Eu não acho também que existam tantas coisas assim que façam o papel do que hoje é a alopatia. Difícil, né? A gente entra aí numa polêmica muito grande, mas... É quase uma questão filosófica. Você acredita na homeopatia, na alopatia? Eu sigo uma linha alopática através de trabalhos, mas também não vou condenar ninguém que siga. E eu acho que tudo que é complementar e feito para ajudar é sempre bem-vindo. Claro. A acupuntura e tantas outras, né? E tantas outros procedimentos. Doutor, muito obrigada. Então, o dia, gente, é o dia roxo, como eu falei no início, quando a medicina, né, a saúde dá as mãos aí para as cores, para os meses, para os dias, para que a gente chame a atenção. E hoje o dia roxo é o Dia Mundial da Conscientização da Epilepsia. E eu agradeço o neurocirurgião, Dr. Luiz Daniel Settle.
Isso. Ah, mandei bem, agora acertei. Quem quiser saber mais, tem um site, Dr. Luiz Settle. O Settle é Luiz com Z, doutor abreviado. E o Settle é cetl.com.br. Para quem quiser saber mais, doutor, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. A gente salva vidas assim, né? Obrigado. Com salva certeza. Família, salva vidas. Levar informação para as pessoas, que justamente a informação ajuda a combater o preconceito. É isso mesmo. Muito obrigada e até a próxima, viu? Obrigado. Ótimo dia.